Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Eduardo Moraes e a aula de hoje, aula de matemática, nós iremos falar sobre regra de três composta. Tá preparado então? Vamos lá. Falamos na aula anterior que para a gente poder trabalhar com a regra de três simples ou composta, nós podemos montar uma tabela. Essa tabela vai ser justamente as informações que nós vamos retirar do enunciado. Nós vamos colocar uma grandeza que vai ter a variável x, né, que é a informação que eu quero descobrir, a informação que está faltando. E a setinha dessa grandeza vai ser para baixo. Mas lembrando, ela poderá ser para cima, é opcional, ela é apenas uma referência. Ok? Na regra de três simples, nós trabalhamos na aula anterior, nós trabalhamos apenas com duas grandezas. Agora, na regra de três composta, nós teremos no mínimo três grandezas. E nós vamos continuar montando a nossa tabela, colocando a setinha do x ou para baixo ou para cima. Eu, no meu caso, professor Eduardo, vou colocá-la sempre para baixo. E nós vamos ter que analisar as setinhas das outras grandezas, tá bom? Individualmente, sempre em referência com a grandeza onde está o x. Então, nós poderemos ter uma regra de três simples, uma regra de três compostas, uma regra de três composta que a gente pode ter grandezas todas diretamente proporcional, ou poderemos ter direto e inversamente proporcional. E nós vamos colocar alguns exercícios aqui para a gente poder praticar, para a gente ver na prática como é que a gente resolve essas situações e problemas. Então vamos lá, em situações problemas em que há mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais, como as estudadas na aula anterior, com a regra de três simples, a gente pode resolvê-los organizando os dados em tabelas e observar a relação entre as grandezas. Ou seja, nós vamos aplicar a método prático da regra de três composta. E aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês aqui para vocês verem como é super, hiper, mega, ultra fácil. Tá bom? Então, vamos lá. Então vamos lá, já coloquei duas questões para vocês, que está acompanhando agora no seu vídeo. E a primeira questão diz o seguinte: uma empresa fornece refeições a seus 45 funcionários, gastando R$ 16.200 durante 100 dias. Ó, ele te deu uma grandeza, quantidade de funcionários, valor pago e quantidade de tempo. Quanto a empresa gastaria para fornecer refeições a 60 funcionários durante 30 dias? Então vamos lá, vamos colocar aqui as grandezas. Nós temos então a quantidade de funcionários, colocar apenas como funci, são os funcionários. Nós temos aqui o valor que a empresa paga em reais. E temos também a quantidade de dias, né? Nós temos aí na primeira linha 45 funcionários. Eles recebem juntos R$ 16.200, trabalhando 100 dias. Quanto a empresa gastaria para fornecer refeições a 60 funcionários em 30 dias? O valor desconhecido é o X. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, primeira informação, é que nós montamos a tabela com a ordem que você quiser. Aqui, coincidentemente, o X ficou no meio, mas ela poderá ser no primeiro, por último, não vai influenciar em nada. Como eu disse a vocês, eu vou trabalhar sempre com a minha grandeza X, sempre voltada para baixo, mas ela é opcional. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um comparativo entre as grandezas. Funcionários com um valor e depois dias com um valor. Como se fossem duas regras de três simples, tá bom? Dentro da regra de três composta. Vamos definir a setinha, funcionários com valor. Então observe o seguinte, 45 pessoas recebem R$ 16.200. Se eu tenho mais pessoas, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Vou pagar mais. Então, se a quantidade de pessoas aumenta, o valor também vai aumentar. Então, se a setinha é para baixo, a outra também vai ser para baixo. Porque nós sabemos que funcionários e valor são diretamente proporcionais. Professor, e a outra terceira grandeza? Ela é separado que a gente vai analisar a setinha dela para a gente saber se ela vai ser direta ou inversamente. Tá bom? A gente não vai analisar as três grandezas ao mesmo tempo. A gente analisa de duas em duas, sempre pegando como referência o X. Vamos lá de novo. Dias e valor. Em 100 dias, eu pago 16.200 para os meus funcionários. Em 30 dias, eles trabalharam menos. Eles vão receber mais ou vão receber menos?
Se eles trabalham menos dias, eles vão receber menos dinheiro, tá bom? Então, nós vamos colocar o seguinte: se a grandeza dias diminuiu, o valor também vai diminuir. Então, são diretamente proporcionais. Então, essa terceira grandeza, a setinha também será para baixo. Então, eu tenho agora as três grandezas, todas com as setas voltadas para baixo. E aí, nós vamos fazer o seguinte: como é a regra de três composta, a gente sempre vai deixar a variável x sozinha. Então, nós vamos deixar isolada aqui, ó. Setinhas para baixo, a gente monta a razão do mesmo jeitinho. Então, nós temos 16.200 está para x. Sempre a grandeza x vai ficar isolada. E as outras grandezas, professor? Nós vamos montar as grandezas, ó. 45 está para 60. E a outra grandeza? 100 está para 30. E entre as duas grandezas, nós sempre vamos multiplicar. Quer dizer, professor, se eu tiver 5 grandezas, a do x ficaria isolado? Sim. E as outras? Você iria multiplicar uma pela outra. Então, nós temos aqui, ó, 45 está para 60, multiplicado por 100 está para 30. Pessoal, primeira dica, eu não posso cortar os zeros, tá? Na mesma linha eu não posso cortar. Eu posso cortar em diagonal, porque eu estaria fazendo um cancelamento. Então, vamos cancelar aqui, ó. Nós temos esse zerinho daqui com esse zero aqui de baixo, ó. É como se eu estivesse simplificando por 10. E também tenho esse zero com esse zero aqui, fazendo um cancelamento. A gente pode cancelar mais ainda, se você quiser. Eu posso cancelar o 45 com 3, para facilitar o meu serviço, ó. 3 por 3 dá 1, 45 por 3 dá 15. E ainda poderia, se quiser, simplificar o 15 com 6, mas tá bom, vamos parar por aqui. E aí nós temos o seguinte, ó, vamos organizar. 16.200 está para x. 15 vezes 1 eu tenho 15. E 6 vezes 1 eu tenho 6. Nós vamos simplesmente multiplicar 15 vezes x, nós teremos 15x. E 6 vezes 16.200, vamos aqui multiplicar, ó. 0, 0, 6 vezes 2 eu tenho 12. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos ter 97.200. Se você dividir 97.200 por 15, você vai encontrar o valor de R$ 6.480. Ok? Então, nós teremos 60 funcionários trabalhando durante 30 dias receberão R$ 6.480. Combinado? Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Na nossa segunda questão, em 6 dias, 8 marceneiros fazem 40 caixas de madeira. Quantos marceneiros serão necessários para fabricar 70 caixas em 14 dias? Então vamos aqui, vamos apagar e vamos montar a nossa tabela com muita calma e muita precisão. Vamos lá. Segunda questão, nós temos então dias, quantidade de marceneiros, vou chamar aqui de marque, e temos a quantidade de caixas, que é a produção. Em 6 dias, 8 marceneiros irão fabricar 40 caixas de madeira. Quantos marceneiros serão necessários? Ó, X, que é a quantidade que eu quero descobrir, para fabricar 70 caixas em 14 dias. Então vamos lá, ó. Setinha do X vai ser para baixo, porque é uma setinha opcional, é a minha referência. E aí agora eu vou pensar o seguinte: quantidade de caixas e marceneiros. 8 marceneiros conseguem, trabalhando no mesmo ritmo, fabricar 40 caixas. Para serem fabricadas 70 caixas, eu vou precisar de mais pessoas. Então, se a quantidade de caixas aumenta, a quantidade de pessoas também vai aumentar, ou seja, o número de marceneiros irá aumentar. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Nós combinamos que grandezas diretamente proporcionais, as setas são iguais. Então, se essa é para baixo, a outra será para baixo. Vamos agora pensar em marceneiros e dias. Para os 8 marceneiros realizar um determinado serviço,
eles levam 6 dias. Se o tempo aumentou, é porque a quantidade de marceneiros diminuiu. Por isso que o serviço ficou mais lento. Então, ó, o tempo aumentou, a quantidade de marceneiros diminuiu. Uma está aumentando, outra está diminuindo. Então, as setas são opostas, são inversamente proporcionais. Se a do X já está para baixo, a outra, para ser oposta, ela vai ser o quê? Para cima. Então, vamos colocar aqui os dias para cima. E aí vamos montar agora a nossa regra de 3. Nós temos o x sempre isolado, ó. 8 está para x, 40 está para 70, como a setinha é para baixo, nós vamos colocar da mesma forma da tabela, multiplicado pela outra grandeza, que é inversamente nós vamos inverter. Então nós teremos 14 está para 6. Pessoal, é muito importante o uso dessas setinhas para a gente saber quando ou não tem que inverter. Nós já podemos aqui de cara cortar esse zerinho com esse zero aqui, ó. Beleza? Podemos também simplificar um pouquinho o 7 por 7 dá 1 e o 14 por 7 dá 2, fazendo um cancelamento. E aí nós temos também aqui, ó, se quiser, o 4 com 6, 4 por 2 vai dar 2, 6 por 2 vai dar 3. E multiplicando o meio pelos extremos, não, vamos primeiro organizar. Nós temos 8 está para x, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 3 dá 3. Só observação. Eu estou fazendo cancelamentos e simplificações, mas se você não quiser fazer cancelamento e nem simplificação, você vai fazer uma multiplicação entre frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. Você vai encontrar uma fração só, se você quiser simplificá-la de boa. Caso não, use o princípio fundamental das proporções. Multiplicar o meio pelos extremos. Observe que eu ainda posso simplificar mais um pouco. Ó, o 4 e o 8. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Multiplicando agora meio pelos extremos, nós teremos x vezes 1 é x, 3 vezes 2, 6. Então, eu precisarei de 6 marceneiros que trabalhem durante 14 dias para fabricar 70 caixas. Ok? Nós nos deparamos agora com situações direta e inversamente proporcionais ao mesmo tempo. Vamos para mais questões? A nossa terceira questão, temos, em uma fábrica de calçados, se você quiser dar uma pausa agora no vídeo, e aí você faz o probleminha e já a gente confere, tá bom? Eu aguardo você aqui. Em uma fábrica de calçados, 15 operários, nós já vamos colocar aqui as grandezas, operários, trabalhando 8 horas diárias, vou colocar aqui com H/D, tá? Horas diárias. Produzem 180 pares de sapatos, vou colocar aqui sapatos. Então vamos lá, ó. 15 operários, trabalhando 8 horas diárias, fabricam 180 pares de sapato. Quantos pares de sapatos, então vai ser o X, serão produzidos por 18 operários em 5 horas diárias de serviço? Setinha do X é opcional, a minha vai ser para baixo. E aí nós vamos pegar agora horas diárias e sapatos para definir as setinhas. E logo em seguida nós vamos também pegar operários com a quantidade de sapatos. E aí perceba o seguinte, turminha. Em 8 horas de trabalho são produzidos 180 sapatos. Se diminuiu a quantidade de horas trabalhadas, a produção vai diminuir. Então, se a quantidade de sapatos diminui, a carga horária diminui, as setas são iguais, que são diretamente proporcionais. Vamos agora, operários e sapatos. 15 pessoas fabricam 180 pares. Mais pessoas trabalhando, a produção será aumentada. Então, se aumenta o número de pessoas trabalhando, aumenta a produção. As setas serão iguais. Se o X é para baixo, então ó, a minha outra setinha também será para baixo. Então, nós temos totalmente diretamente proporcional. E aí nós temos 180 está para X, 8 está para 5, multiplicado por 15 está para 18. Vamos fazer uns cancelamentos aqui para poder otimizar o nosso tempo de resolução. 5 e 15. 5 dividido por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3. O 8 com 18. 8 por 2 dá 4. 18 por 2 dá 9. E aí vamos organizar. Eu poderia também simplificar mais um pouco, tá? Mas vou deixar como está.
Então, nós temos 180 está para x, 4 vezes 3 eu tenho 12, 1 vezes 9 eu tenho 9. Vamos simplificar aqui mais um pouquinho. 12 e 9. 12 por 3 eu tenho 4. 4 por 3, ou 9 por 3 eu tenho 3. 12 por 3 eu tenho 4. 9 por 3 eu tenho 3. Beleza. Vamos trazer para cá. Nós temos 180 está para x, assim como 4 está para 3. Multiplicando o meio pelos extremos, nós temos 4x é igual a 3 vezes 180, 3 vezes 100 dá 300, 3 vezes 80, 240, 540. 540 dividido por 4, 540 dividido por 4, nós vamos encontrar 135. 135. Então, quer dizer que, trabalhando 5 horas diárias, 18 operários irão produzir 135 pares de sapato. Pessoal, não é difícil, é fácil. Agora você tem que organizar suas ideias. Vamos lá para mais um exercício. A nossa próxima questão diz o seguinte: uma pedra de mármore de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura e 3 cm de espessura pesa 2,25 kg. Quanto pesará outra pedra de mármore de 2,5 metros de comprimento por 1,2 metros de largura e 15 centímetros de espessura? Vamos organizar então aqui as nossas grandezas. Nós temos uma grandeza que vai ser o comprimento, a outra que será a largura, a outra espessura e a outra vai ser a massa que está em quilogramas. Comprimento nós temos 20 centímetros, a largura nós temos 15 centímetros, a espessura 3 centímetros e a massa 2,25 quilogramas. Quanto pesará outra pedra de mármore de 2,5 metros? Turminha, na primeira está em centímetros, então nós vamos ter que passar o 2,5 metros para centímetros. 2,5 metros, 1 metro são 100 centímetros. Se você multiplicar 2,5 por 100, nós teremos 250 centímetros. Em seguida, ele diz 1,2 metros de largura. 1 metro são 100 centímetros, 1,2 serão 120 centímetros. E a espessura, que está em 15 centímetros, a gente permanece com 15 centímetros. E nós queremos encontrar a massa, né? A massa em quilogramas. Vamos lá, setinha do X para baixo. E vamos analisar cada uma das grandezas. Se aumenta a espessura, aumentará a massa, setinha para baixo. Se aumenta a largura, aumentará a massa, setinha para baixo. Se aumenta o comprimento, aumentará a massa, setinha também para baixo. Temos agora 4 grandezas, hein? E aí vamos organizar. 2,25 está para x, assim como 20 está para 250, multiplicado por 15 está para 120, multiplicado por 3 está para 15. Podemos fazer alguns cancelamentos aqui, ó. O 15 vai embora com 15, ó. 15 por 15 dá 1. O que mais, professor? O 20 com o 120, nós teremos 20 por 20 dá 1, 120 por 20 vai dar 6. E ainda posso aqui, ó, o 3 com 6. 3 por 3 dá 1 e o 6 por 3 dá 2. Legal. Vamos lá organizar. 2,25 está para x. Eu volto a dizer, pessoal, eu estou fazendo cancelamento para otimizar o meu tempo de resolução. Mas você poderia multiplicar todos os numeradores, encontraria o numerador. Todos os denominadores encontrariam o resultado outro denominador. Teria uma fração, e aí você pode multiplicar meio pelos extremos logo, só vai trabalhar com valores mais elevados, ou você pode também simplificar. Fique de boa, tá? Relaxa. 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1. 250 vezes 2, eu tenho 500. E aí, vamos lá, ó. Nós temos que x vezes 1 é x vezes 1 é x, e multiplicando 500 por 2,25, nós vamos encontrar 1.125 quilogramas. Essa é a resposta da nossa quarta questão. Vamos para mais uma questão? Mais 2 questões para vocês. Vamos lá. A primeira, no caso, a quinta questão. Nós temos que 12 marinheiros, vamos colocar logo aqui, ó, marinheiros.
12 marinheiros pintam o casco de um navio em 4 dias. Então tem um tempo aqui, ó, 4 dias. Trabalhando 4 horas por dia, horas diárias. Quantos marinheiros com a mesma capacidade de trabalho serão necessários para pintar o mesmo casco em 6 dias, trabalhando 8 horas diárias? Quantos marinheiros vai ser a variável x. E aí vamos colocar a setinha aqui, ó, no x para baixo, que é a minha setinha referência. E aí eu vou pensar agora, marinheiros e dias. Vamos pensar que eles estão fazendo um determinado serviço. 12 marinheiros trabalhando no mesmo ritmo, nas mesmas condições, realizam um trabalho em 4 dias. Se o tempo aumentou, então a quantidade de marinheiros para realizar o mesmo trabalho diminuiu. Então, ó, quantidade de marinheiros, quantidade de tempo aumentou, marinheiros diminuiu. Setinhas opostas. Então aqui eu vou colocar a setinha para cima porque a minha x, que é a referência, está para baixo. Para ser oposta, essa tem que ser para cima. Marinheiros e horas por dia. 12 marinheiros fazem um determinado trabalho em 4 horas. Se o tempo aumentou, é a mesma condição do dias. É porque a quantidade de marinheiros diminuiu. Então, setinha para cima. Logo temos 12 está para x, assim como 4 está para 6, multiplicado por 4 está para 8. Tá correto isso, pessoal? Não. Por quê? Porque eu falei para vocês que a setinha, quando é para baixo, a gente monta do jeito que está na tabela. Quando a setinha é para cima, a gente precisa inverter. Então, vamos invertê-las. Nós temos 6 está para 4, multiplicado por 8 está para 4. Não posso cortar os 4, porque estão na mesma linha, mas a gente pode simplificar o 4 com 8. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Também podemos simplificar o 6 com 4. 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 2. E olha que legal, ainda vou simplificar esse 2 com esse 2, ó, 1 e 1. E aí nós temos 12 está para x, assim como 3 vezes 1, 3, 1 vezes 1, 1. 3 está para 1. Multiplicando o meio pelos extremos, nós teremos 3x igual a 12. 12 dividido por 3 quer dizer, então, que eu precisarei de 4 marinheiros para realizar um determinado serviço, de pintar o casco do navio, trabalhando 8 horas diárias durante 6 dias. Então, a resposta são 4 marinheiros. A próxima questão, pessoal, eu vou deixar para vocês resolverem agora, tá bom? Vou colocar a resposta delas aqui, dessa questãozinha para vocês. A resposta da sexta questão vai ser igual a 7,2. E aí você tenta resolver, tá? Ó, você vai montar a sua grandeza, sua tabelinha, vai colocar lá, são 4 grandezas. Máquinas, horas por dia, metros e dias. Você vai encontrar o valor do x, que vai dar 7,2. Tá bom? Isso 7,2 horas. Que aí, se você fizer também uma conversãozinha, lembre-se o seguinte, que 1 hora são 60 minutos. 7,2 horas é como se aqui 7,2 é como se fosse 7 horas mais 0,2. 0,2 é 1/5 de hora. Então, você teria 7 horas e 12 minutos. Mas eu quero que você tente encontrar o valor de x, tá bom? Esse é o seu desafio para você fazer agora. E aí, turminha, aguardo você na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado, tenha realmente aprendido regra de 3 simples na aula anterior e regra de 3 composta nessa aula, tá bom? Continue praticando e até lá. Valeu!